Hello. Hello! Hello! Hello. Hello! Críticos, entrevista. Bom, é uma satisfação cumprimentar uma grande autora de fantasia que no sentido de fantasias, mundos diferentes, realidades alternativas, que é a minha amiga Paola. Paola, é verdade, dizem por aí que você, para poder fazer essa entrevista, teve que matar um lobo para fazer o seu casaco. Isso é verdade ou é só figuração? E aí, Paulo, tudo bem com você? Não, é figuração. Isso aqui, na verdade, é uma pele de rena. Rena aqui tem para todo canto e Ah. eles comem rena, então é uma coisa assim, o que sobrou do que eles comeram. Eles só não comeram isso aqui. É bom lembrar que você. Há quanto tempo você está na Noruega? Ah, vai fazer 4 anos. Por que você resolveu ir para aí? De todos os países do mundo, você resolveu ir para um lugar que é frio, mas tem um cenário fantástico para qualquer tipo de filme de fantasia e ficção. Sim, exatamente. Uma das coisas que me trouxe para cá foi o fato também de eu escrever sobre esse tema, né? Ah, Então, lá desde 2014, que eu publiquei O Destino do Lobo, enfim, animais do Ártico, seres do Ártico, mitologia do Ártico, sempre gostei. E aí calhou de conseguir vir para cá e vivenciar aqui na minha fantasia o dia a dia no Ártico. e quer dizer, todos os seus livros você tem como cenário essa parte da Europa? Tenho, não todos, Hum. assim, faz paralelo, né? Alguns fazem paralelo, mundos que não existem, mas tem esse paralelo. E um deles é no fundo do mar. Então eu posso dizer assim, que não é bem na Europa, né? Mas sim, a Europa seria assim o ponto chave, ou talvez mais para o Ártico mesmo, né? Interessante. Você sabe que eu acho fascinante que, com o advento da Netflix, a gente teve a oportunidade de conhecer séries e filmes, principalmente do Suécia, Dinamarca e o Diabo 4. Mas a HBO, há não, 3 anos, ela fez uma coprodução aí na Noruega e criou uma série que eu acho uma das coisas mais criativas que já vi até hoje, chamado Beforeigners, né? Eu não sei se você já assistiu essa série, não? Não, não assisti. É uma série Não muito assisti. doida, porque é o seguinte: em Oslo, tá? Vou contar a sinopse. Em Oslo, num belo dia, quer dizer, uma bela noite, abre uma espécie de sumidouro dentro de um dos lagos principais da capital, né? E de lá surgem pessoas, certo? Que são vikings, que viveram há 10 mil anos naquela região. Só que, ao mesmo tempo, em outros lugares, surgiram outras pessoas que viveram a era vitoriana. E agora, 10 ou 15 anos se passaram, né, desse evento que surgiu em vários lugares. É... Eles convivem agora com pessoas, com vikings nos dias de hoje, fazendo rituais, aquelas coisas todas, né? Caramba. E o pessoal mais conservador da era vitoriana. Mas, olha, é uma série muito criativa. Achei, assim, me surpreendeu pacas. Por isso que cada vez que falam sobre essa área aí, né, da Europa, eu acho assim fascinante o jeito que eu tenho pesquisado muito, né? Produção da Islândia, produção da Suécia, da Dinamarca, da Noruega. Eu esqueci mais algum país, porque tem sempre um país que eu acabo esquecendo. E até produções infantis, não é na Nickelodeon, como é que é o nome? No Discovery Kids tinha uma série islandesa de sucesso, produzida aí com um cara que tinha, inclusive, um bigodão enorme. Talvez para o Brasil, eu não entendi nada do que ele falou, porque o islandês acho que é pior do que o norueguês, né? Tem uns sons estranhos, né? E aí, Sim, mas tem. você conseguiu se adaptar bem aí nesses 4 anos? Olha, me adaptei. Deu certo. Agora só estou aprendendo direito a falar a língua, né? Porque quando eu vim para cá, nem o inglês direito eu sabia. Então, eu estudei primeiro inglês, aí Uhum. agora eu estou estudando o norueguês. Então, eu já estou no nível B1. Oh! Já dá para entrar num boteco e pedir um café. Dá para entrar no boteco, dá para conversar assim um pouquinho Uhum. com esse nível. E eu, assim, a parte mais difícil foi me adaptar em relação ao frio, Uhum. e porque eu tenho fibromialgia. É mesmo? Nossa. E, é,
E um outro fator foi a questão da depressão da noite polar, né? Que é ele altera, a noite polar altera toda a fisiologia do corpo, e você tem que aprender a cuidar muito bem de si mesmo para não acontecer. E você, assim, a cada 3 meses, o corpo dá uma reviravolta no ciclo circadiano também, porque, por exemplo, durante 3 meses não nasce o sol, aí durante 3 meses tem sol da meia-noite, você não consegue dormir. Então, você tem que... Aqui é uma constante adaptação, e a Senhora da Tundra tem tudo a ver com isso. Então me fala sobre esse seu livro que finalmente está sendo publicado aqui no Brasil. Então, a Senhora da Tundra teve, assim, como inspiração algumas dificuldades que eu passei, né, na minha infância, e, ao mesmo tempo, o fato da adaptação aqui no norte da Noruega, né, porque eu acho que a sobrevivência seria a palavra-chave desse livro. E, ao mesmo tempo, como eu comecei a escrever ele com 15, 16 anos de idade, então muita coisa mudou de lá para cá, então eu reescrevi esse livro quando eu já vim morar aqui, né? Então, durante 20 e tantos anos, esse livro foi escrito com esse tema de sobrevivência, né? E a Senhora da Tundra, eu falei, não, é agora que eu tenho que publicar, porque agora que eu estou aqui, eu sinto como é viver aqui, né? Eu conheço mais sobre a mitologia, o folclore, o que é estar na noite polar, né? Por que que é tão... qual que é o sentimento? Dá um sentimento meio trôpego, né? De meio arrastado, e é isso que eu trago um pouco para o livro também. Pelo menos eu tento trazer. Mas como é que é a história? Quem é a Senhora da Tundra? Senhora da Tundra, enfim, a história é sobre uma Draug, né? Uma Draugen, que ela é uma criatura do folclore escandinavo. Os Draugen são seres que já morreram, né? E assim, as sagas islandesas medievais, elas trazem alguns personagens como Draugen, mas eu quis ir mais pelo lado popular, onde aqui na Noruega é citado que os Draugen são seres que morreram afogados, né? E isso foi muito inspirado pelo fato de as pessoas saírem para o Ártico, daqui da minha região, para ir caçar baleias, pesca, foca, e por conta disso muitos morriam no mar. Então, teoricamente, os pescadores seriam Draugen, né? Mas, no caso, na história, eu trago um universo onde os Draugen são os protagonistas. Eles são organizados, eles têm um reino, eles têm um rei, eles têm o seu exército, e o papel deles é poder seguir uma seita que é criado por uma serpente, na verdade criado pelos Draugen mesmo, mas é sustentado pela energia que é emanada de uma serpente que está no submundo, né? Que são o que eles chamam de Lindworm. E essa serpente que tem um nome feio, que eu prefiro que as pessoas leiam, que é difícil de... né? Chama Grafoludrgulon. É um nome assim. E, enfim, e aí a Senhora da Tundra, ela é uma bastarda, filha do rei dos Draugen, e ela parte, assim, ela descobre uma certa traição, né, familiar, e faz com que ela queira se vingar do próprio rei, né? Só que, para isso, ela vai ter que se deparar com várias questões de preconceito que a própria sociedade deles criou. Por exemplo, eles enxergam os seres humanos como gado, né? Porque o Draug se alimenta de carne humana. Eles comem vísceras, e eles são extremamente ligados são materialistas, né? Então, inclusive, alguns escritos dizem que os Draugen são tão materialistas que eles morreram e não conseguiram ir embora. Interessante.
E por fim, a história vai se baseando toda em volta da personagem principal, que se chama Yarn Saxa, só que eu apelidei ela de Saxa para facilitar para o leitor também. E ela tem uma alcunha, que é Ursa da Tundra, Que legal. porque ela anda sob as nevascas, e ela é conhecida porque ela é uma general, ela é general do rei Drakkar, que é o rei dos Draugr, e ela usa um manto de urso, né? E ela fica completamente coberta de neve, parada no meio da escuridão, só esperando, ela caça os humanos, Uhum. né? Então ela é conhecida como Ursa da Tundra, por conta disso também. Que barato. Você acha que... Opa. Falei que... Tosse chato. Eu lembrei, Finlândia, faltou a Finlândia nessa história. Sim. Bom, você acha que, quer dizer, não sei se seria uma comparação correta, mas os Draugr seria uma versão escandinava dos zumbis que a gente conhece por aqui? Sim, Draugr, ele significa fantasma, né? Então, ele tem toda a característica do zumbi, só que a diferença é que eles são muito materialistas e eles são mais ligados à magia também do que o zumbi, né? Porque nas sagas islandesas tem um Draugr, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas eles trazem esse Draugr como uma criatura que é capaz de amaldiçoar aquele que matar ele. E quando ele é morto, né, na história, ele consegue criar uma maldição no assassino dele, e esse assassino ele tem medo de escuro, Fear of the Dark, né? Essa é boa. Então, ele não consegue mais ficar sozinho no escuro, porque ele começa a alucinar, ele ia ficar louco. Então, essa é a maldição quando se mata um Draugr. Que barato. O que eu achei interessante, quando eu fui no stand da Culturama, que estava lá, seu livro exposto, o Paulo Mafia me disse que eles fizeram um tratamento especial para o seu livro, criaram ilustrações, como, por exemplo, essa que está aqui atrás, né? E ele me falou uma coisa que é muito curioso, né, no nosso Brasil moderno, né? Você está fazendo um sucesso na Europa e agora estão descobrindo você aqui no Brasil, né? O que é legal, pelo menos, né? Pelo menos agora, lá na terrinha estão lembrando de mim. Com certeza. Inclusive, essa personagem que está aí do seu lado sou eu. É mesmo? Não, desse lado aqui. Né? Aquele lá é macho. É verdade. Eu vi eu dei uma folhada no livro, achei interessante. É interessante. O que eu acho interessante nessa história toda é o seguinte: as pessoas, que tem muito autor jovem brasileiro, né, que está escrevendo livros, essas sagas que misturam a Idade Média, folclore de países que a gente quase não conhece. E no seu caso, ninguém conhece nada dessa área, né? De coisa. Eu acho que as pessoas têm de referência de alguma coisa parecida do Senhor dos Anéis, né? Porque é uma fantasia em relação à idade da máquina, né? Da Revolução Industrial. Mas o seu livro ele traz essa coisa mais para o pé no chão, né? Como é que foi a recepção do livro quando ele foi lançado aí na Europa? Então, ele foi lançado na Espanha, foi muito bacana. Comecei, assim, quem começou a se interessar mais pelo livro foram grupos de leitura, né, com quem eu comecei a trabalhar, e aí o pessoal ficava interessado também porque eles podiam conversar comigo e ter um feedback da autora que mora, né, aqui na Noruega, e aproveitar e falar sobre Vikings, que o meu público maior é o público que curte Vikings, The Last Kingdom, o próprio Homem do Norte, né, que saiu lá no cinema, e também os jogos de videogame. Né? Então, assim, o Senhor dos Anéis, Vikings, tudo bem, Vikings já não é tão fantasia, né? É uma ficção meio
tem ali uma parte meio sobrenatural também, mas O Senhor dos Anéis seria, eu acho que o livro que mais trouxe o, o leitor para perto do que seria a Escandinávia, né? Mas aí a minha ideia é poder trazer também com esse pé no chão, mas trazer com qual é o lado sombrio da Escandinávia, né? Por que que o folclore é tão sombrio? Então, você tem, no livro também tem glossário, né, para tirar dar algumas curiosidades para os leitores, mas um dos fatos de ser tão sombrio é o caso de, aqui são 7 meses, pelo menos na cidade onde eu moro, 7 meses de nevasca, Uau! com 3 meses em plena escuridão. Você tem uma penumbrinha de 2 horas, que Uhum. é quase umas 6 horas, 7 horas da noite do Brasil. E assim, eu tento trazer mais para o livro também as paisagens como são, né? No Senhor dos Anéis tem bastante fantasia, o meu também, mas eu quis trazer um pouco mais, inserir, e se fosse uma coisa mais real? Por exemplo, Uhum. existem os elfos da mitologia nórdica. Quem seriam os elfos na realidade? Aqui, para mim, seria o povo Sami, Hum. que são os lapões, né? O Ah, tá. povo mais antigo da Escandinávia. Então, eles têm uma língua própria, eles são xamãs, cuidam da natureza e têm uma questão muito forte com os animais. Eu falei, eles são, para mim, os elfos. Só que eu não trago com esse termo, eu trago no termo do velho nórdico, né? Uhum. No meu livro. E eles também não têm as orelhas pontudas e tal, mas eles têm uma outra cultura, é como se fosse uma etnia à parte, entendeu? Interessante. E você pesquisou tudo isso. Isso significa que você tem material para um segundo livro, pelo jeito, né? Já está escrito, na verdade. Na verdade, eu vou te contar aqui uma É. coisa que eu ainda não contei para ninguém, mas este é o segundo livro. Olha só. O primeiro, ele está escrito já, espero que eu possa publicar ele um dia, Aham. né? Mas eu escrevi de trás para frente. Interessante isso. É um jeito diferente de contar a história. Bom, o Jorge Lucas fez isso com o Star Wars, por que você não pode fazer? Certo? Exatamente, com certeza. Mas você tem alguma ideia de fazer mas sempre escrever livros sempre ligado com a mitologia nórdica? Sim, eu acabei fazendo também alguns cursos sobre, por exemplo, eu fiz um curso na Islândia, na universidade, sobre sagas islandesas medievais, né? Uau! Então, como eu já escrevo sobre animais selvagens do Ártico, e eu sempre caminhei para o meio do gelo, Uhum. né? Eu acho que eu vou continuar por aí, mas se me aparecer uma oportunidade, por exemplo, eu amo o Cerrado brasileiro, Uhum. eu amo a natureza brasileira, né? Sou bióloga, então, para mim ia ser muito legal se aparecesse uma oportunidade, por exemplo, de escrever sobre lobo-guará, outros animais Aham. que não sejam daqui. Mas eu gostaria de ser conhecida como a escritora de Polar Fantasy, né? Que escreve sobre fantasia polar. Que barato. Eu não sabia nem que tinha um gênero disso, mas legal, gostei de saber. Existe, Legal. Paulo, olha, muito legal bater um papo com você. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros trabalhos, até outros temas interessantes, porque você está exatamente. Eu lembro do nome de um filme que chama O Farol do Fim do Mundo, né? Você está bem. Além de você estar na Noruega, você está ao norte da Noruega, ou seja, encostado com o Círculo Ártico mesmo, né? E só o sim, fato de você ter a possibilidade, olha só, atenção, hein? A possibilidade de você cruzar com vampiros deve ser uma coisa muito doida, né? Porque 3 meses de noite deve ser uma luta infernal para se livrar desses caras. pois é, os Draugen, eles Aham. são criaturas noturnas. Por isso que aqui é o lugar ideal para eles. Então, ao invés de vampiro, os Draugen, eles Ah, caçam
Eles caçam durante a noite polar, fazem um rebanho de humanos para não ter que sair no verão, que é 24 horas de sol. Nossa, 24 horas de sol. Uau, esse é um desafio 24 interessante. Então, isso Maravilha. está no livro. Bye. 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 Goodbye.